E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel e eu tô falando aqui do Message Man. Então, gente, fiquei com um assunto sobre prosperidade, sabedoria. E esse assunto ele anda muito junto, um próximo do outro, um perto do outro. E assim, a ideia inicial desse vídeo era falar um pouco dos erros que a gente encontra na teologia da prosperidade. A gente hoje, mais jovem, a gente já não conhece esse nome de teologia da prosperidade. Mas há uns 10, 9, 8 anos atrás, era muito comum que essa teologia existisse e fosse propagada no Brasil mesmo. Então eu me aprofundei nesse assunto de teologia da prosperidade. Ele não é mais atual, ele é até bem antigo. Eu vou tentar discorrer um pouco e falar alguns erros que a gente encontra nesse tipo de teologia e talvez mostrar, porque é do seu entendimento do que você vai observar, se meus argumentos são bons ou não, se é realmente válido o que eu vou dizer. Então, primeiramente, a teologia da prosperidade surgiu há muito tempo, já bem no meio neopentecostal. Ela não surge nas igrejas nem luterana, nas igrejas batista, nem no outro modelo de igreja tradicional. Ela surge bem no meio do pentecostal. Alguns pastores dizem que esse movimento da teologia da prosperidade, ele vem em decorrência da substituição da crença do milagre, né? Hoje, se a gente tomar como exemplo o Brasil, a gente encontra no Brasil a igreja da Universal, a igreja do apóstolo, do bispo Valdomiro, né? Como igrejas que têm muito desse quê de prosperidade, desse quê de cura. Então, assim, elas se misturam, E, assim, é um tipo de teologia que é muito criticado pelos próprios batistas, presbiterianos. Por quê? Você, dependendo do seu ponto de vista, de onde você fala, você vai dizer assim, por que é errado pensar que eu devo prosperar? Ou pensar que eu quero um sucesso, que eu quero ter uma casa melhor, porque eu quero ter um carro melhor, e Deus vai me ajudar. Então, da minha revelação pessoal e do que eu conheço pessoalmente, eu posso dizer o seguinte: o Espírito Santo conhece o nosso coração, ele sabe os nossos desejos. Na Bíblia fala que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E aí eu paro e penso o seguinte: para mim esse é o maior versículo de explicação do que é a prosperidade dentro da Bíblia, porque você para e pensa o seguinte: a prosperidade, ela não é um resumo do como você está financeiramente, porque financeiramente você pode estar quebrado, mas pode estar também feliz em Deus. A sua felicidade é tirar a responsabilidade de Deus, de crer que Deus tem que te abençoar porque Ele prometeu que vai te abençoar. Não, Ele é uma revelação pessoal daquilo que Ele quer para a sua vida. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele e a partir do contato com Ele você vai aperfeiçoando cada área. Se eu não fiquei claro, eu vou tentar recapitular essa parte. É como se cada parte da sua vida, digamos o seu trabalho, você se esmerar em fazer melhor, você vai prosperar naquele lugar. Deus vai indicar novas oportunidades. Existe também uma crença da divisão entre a sua necessidade e o seu propósito. Será que o seu trabalho está alinhado com o seu propósito com Deus? E aí eu já estou saindo do assunto da teologia da prosperidade, mas essa teologia, ela se resume a quê? Ela é praticamente a ideia de resumir Deus, a resposta da minha crise financeira. É como se eu colocasse em Deus solução para os meus problemas financeiros. Se eu dizimar, Deus vai me abençoar, Ele vai abrir as janelas do céu. Mas isso realmente está escrito na Bíblia. E aí tu pensa, e agora? O que eu faço? Mas Deus já disse isso, por que eu vou dizer que não? A questão é que hoje a gente aceita qualquer coisa da palavra sobre a prosperidade, ou sobre cura, ou sobre qualquer outra coisa, porque a gente não conhece o Deus do secreto. A fé, ela não pode ser customizada. Eu não quero adaptar a ideia de um Deus que está na Bíblia, adaptar para mim. Essa não é a ideia. É o Deus que está na Bíblia, é aquele Deus. Mas no lugar secreto, lendo a Bíblia, Deus vai te revelar a vontade dele para sua vida. Então, para as pessoas, né, no caso, que acham que ir para a igreja é só ir dia de domingo e só ir em outros dias, mas não pratica constantemente a vida de oração, a vida de busca para Deus,
realmente a solução é buscar Deus naquele tempo, dar o meu dízimo, tirar tudo de mim, dar tudo de mim para ver se eu consigo o meu carro melhor, ou se eu consigo a minha casa. É como se tu tivesse 10 mil reais e tu tivesse a opção, vou comprar meu carro ou eu vou dar tudo de dízimo. Qual é a opção que você ia escolher? Você ia tirar só os 1.000 de dízimo ou você ia dar os 10 mil de dízimo? Porque se aquele dinheiro chegou na tua mão, de alguma forma, Deus já tá te abençoando para ter ele. Outra coisa que eu acho válido observar, hoje já passou essa ideia da teologia da prosperidade, mas hoje tá mais a questão da teologia coach. Mas a teologia coach, ela também anda muito próxima da teologia da prosperidade. E aqui eu vou dar até uma ideia do que eu estudei dos judeus. Porque muita gente tem a ideia do quão rico o judeu é. E o povo judeu realmente foi muito rico, é renomado, é conhecido. E assim a gente pensa, por que esse povo é desse jeito? E em algumas análises que eu fiz, o povo judeu, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, desde sair do Egito a construir a nação de Israel, as guerras, Salomão, Davi, todo esse processo que o povo judeu passou, ele desenvolveu disciplinas. Primeira coisa, você cristão que ainda não se converteu. No mundo você gasta com prostituição, você gasta com bebida, você gasta com cigarro e qualquer outra coisa. Realmente você não vai ter dinheiro pra nada. Ainda que você ganhe 10 mil, você vai dar um jeito de gastar esses 10 mil reais. Aí você se converte. Quando você se converte, você corta tudo isso. Não vai sobrar dinheiro? Você não vai abrir um sentido de prosperidade na sua vida? Vai. Porque você está tirando aquilo que te faz mal e está abrindo um espaço na sua carteira para gastar com o que realmente é efetivo. Só que aí você também tem que pensar da seguinte forma. Eu vou dar até um exemplo do Kanye West. O Kanye West, em um ano, ele faturou 60 milhões, mais ou menos. E gastou 100, é mais ou menos esses valores. Ele gastou 100, ele ganhou 60, ele gastou 100. Depois que ele se converteu, ele diz que ele se converteu, ele ganhou 20 milhões de dólares. Por quê? Porque foi que ele deixou de gastar com tudo que ele gastava, seja bebidas, festas. Então, todos esses gastos estavam agregados. Então, a seguinte, gente, esse vizinho, meu Deus, se não converte o coração deste amado. Pô, ele tinha que ligar essa moto agora. Coloca o fundo pretinho lá. Falando, pra questão, o povo judeu, e aí o que tem a ver, O povo judeu comigo que me converti e deixei o passado. O povo judeu, ele tem normas. Se você pegar o livro de Provérbios, todos aqueles provérbios, se você seguir meticulosamente, se você acompanhar meticulosamente, você vai prosperar. Por quê? Porque Deus, ele não vai te dar uma bênção e largar em cima de ti. Primeiramente, ele te prepara para uma bênção. Então você tem que pensar o seguinte, se você ler Provérbios e você aprender, existe um provérbio que diz, vende tudo que tu tem, vende todo o ouro e toda a tua prata, para que você adquira sabedoria, porque sabedoria vale muito mais do que toda essa riqueza. A riqueza, ela não vale nada. A riqueza perante o conhecimento e a sabedoria, ela não vale nada. Imagine perante Deus, se Deus é o dono, por que eu vou amar mais o que Deus é dono, o dinheiro que Deus é, do que o próprio Criador e o dono dele? As igrejas, às vezes, acabam se tornando templos de Baal. Baal, que é o Deus... Baal não, Mamon, viagem minha. O meu editor tá falando com a câmera, desculpa, gente. Então, o próprio Mamon. E aí você pensa assim, mas o que tem a ver comigo que sou jovem? Mano, tem tudo a ver, porque tu tá entrando na tua carreira, você tá entrando aí você tá começando, você tá engatinhando. Então, não existe engano no seu coração. Se você quer prosperar, estuda, faz direito, segue os conselhos, seja o primeiro funcionário e o último. Aí você tá dizendo assim, mas é pra eu trabalhar mais? Não, é pra você trabalhar com diligência, pra ser reconhecido. É você chegar em casa mesmo cansado e adquirir mais conhecimento e não tacar a bunda no sofá e assistir Netflix. Porque se você assistindo Netflix, você tá dando uma diversão pra você. E olhe lá, porque um dos conselhos do Billy Graham era cuidado com o que você assiste, para que isso que você assiste não te leve a pecar. Outra coisa também é que quando você estiver desenvolvendo o seu trabalho, você seja organizado e faça conforme aquilo que o seu chefe tá pedindo para você ser reconhecido. Aí você pensa assim, mas gente, eu tô procurando reconhecimento, meu chefe não me reconhece. Deus te reconhece.
Se você estivesse buscando a realização nesse mundo, você realmente estaria ferrado. Mas você está buscando a sua realização em Deus. Você está buscando primeiramente o reino de Deus. E o reino de Deus é a sua salvação em primeiro lugar. É o aperfeiçoamento, a santificação para a volta de Jesus. Mas enquanto você está na terra, Deus está te abençoando e abrindo portas. A questão é que se você não tiver um contato e um relacionamento com Deus, realmente fica muito difícil você saber o que realmente vale para a sua vida, ou saber o que Deus quer para a sua vida. Talvez Deus queira que você seja um homem milionário para abrir portas para o reino, para você ser um dos provedores da igreja, para fazer missões, abrir novas igrejas, abençoar os irmãos que estão passando necessidade. Mas você não se tocou disso, você não está aplicando os princípios de diligência. Se você fizer tudo conforme você faz, você for fazer para Deus, como se fosse para Deus, você tem que dar o seu melhor. E se você der o seu melhor em tudo que você faz, você vai prosperar. Porque o princípio da prosperidade não está atrelado a Deus me abençoar, porque Ele já te abençoou com uma vida eterna. Mas está atrelado a você cumprir os princípios de obediência e o senso comum, os ensinamentos, as regras do próprio livro de Provérbios. A palavra de Deus, ela é sobrenatural, mas em alguns momentos os princípios de Deus são bem simples de serem seguidos. São difíceis, mas são simples de você entender. Então, se dedique em entender o que Deus quer para a sua vida. E aí você vai saber o tanto que você quer prosperar. O rei Lemuel fala: Senhor, eu te peço uma coisa, que eu não tenha muito para dizer assim, não preciso de Deus, e que eu também não tenho pouco para dizer, porque Deus me esqueceu. Mas que eu tenha em equilíbrio. Era o que ele queria, porque ele não queria que aquilo que ele tem fosse maior do que Deus tem. E lembre-se, suas realizações, o carro, a sua casa, não vai te trazer felicidade. Se você não aprender a ser feliz em Deus ou aprender a ser feliz com o que você tem, você também não vai. Não é o senso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque isso vai viciar o seu cérebro de querer mais. E uma hora não dá mais. Você perdeu a vida e não aproveitou nada, só querendo mais. Gente, essa era a palavra. Talvez eu pense em fazer uma continuação ou faça de um outro assunto nesse mesmo tópico. Mas era basicamente isso. Muito obrigado e tchau.